Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer gráficos no Excel. Então, o primeiro passo para um bom gráfico é uma tabela bem feita. Como assim? Repare esse intervalo que está selecionado. Eu consigo fazer um gráfico apenas com ele? Consigo. Mas, repare esse mesmo conjunto de dados aqui, selecionando o mesmíssimo conjunto, numa tabela um pouco mais bem feita. Qual que é a diferença? Organização própria do usuário que está fazendo o gráfico. Então, se por um lado eu consigo fazer o gráfico só com isso, por outro, quando eu for tentar ajeitar esse gráfico ou arrumar esse gráfico, ou se o gráfico não ficar como eu estou querendo, esta tabela daqui, ou seja, esse conjunto aqui, dentro dessa tabela, fica muito mais fácil de eu entender e de eu corrigir os problemas do gráfico. Então, o primeiro passo é fazer uma boa tabela. Nota que isso não está ligado necessariamente à formatação, mas sim a identificar todos os elementos que vai ter nesse gráfico, ou inclusive um título, afinal, o que é esta tabela, o que é este gráfico. Isso para organização própria mesmo. Senão depois, se tiver que voltar, se tiver que editar o gráfico, se ele não ficar como era o desejado, com certeza vai ter problema e vai dar dor de cabeça para resolver. Uma outra coisa, evite, como neste caso daqui, células mescladas. Gráfico não se dá bem com células mescladas. Então, como é que agora, tendo uma boa tabela, como é que eu faço um gráfico? Tem duas maneiras. Primeira delas, eu seleciono inicialmente os dados que eu vou querer fazer o gráfico. Eu vou na aba Inserir, clico no tipo de gráfico, vou fazer um gráfico de barras, e vai me surgir um gráfico. Esse gráfico é feito automaticamente pelo Excel. Reparem que, como este caso daqui, não necessariamente ele vai ficar certo. Às vezes, basta uma pequena troca no que você selecionou. Dei uma olhada aqui. De novo, inserir. Cliquei no tipo de gráfico, vou fazer uma coluna 2D. Basta uma pequena troca na tabela selecionada e o seu gráfico já fica correto. A outra maneira é sem ter nada selecionado. Então, eu vou inserir, clico no tipo de gráfico que eu quero, vou clicar aqui, coluna 2D, e vai surgir essa janelinha em branco. Daí eu vou aqui em selecionar dados, repara que surgiram duas novas abas. Essas duas abas aparecem, reparem, quando eu estou com o gráfico selecionado. Eu posso ir aqui na aba Design, selecionar dados, ou clicar com o direito, selecionar dados, e agora sim eu seleciono o intervalo que eu quero. Então, selecionar o intervalo correto é muito importante para você fazer a tabela que você quer. Fazendo um gráfico um pouco mais complexo, eu vou selecionar essa tabela aqui, que tem mais dados, e vou fazer dessa vez um gráfico de linha. Reparem, cliquei de novo, fui inserir, tipo do gráfico que eu quero, cliquei, pronto. Está aqui o meu gráfico. E nem sempre, né, a parte importante, nem sempre o gráfico vai ficar como eu quero. Como é que eu poderia fazer se eu fosse fazer esse gráfico item a item? Se eu não tenho o conjunto para selecionar o intervalo inteiro, ou se eu não estou conseguindo selecionar o intervalo de maneira que o Excel faça o gráfico como eu quero. Daí vem um conceito muito importante, eu vou inserir aqui um novo gráfico de linha, que é o conceito, selecionar dados, o conceito de série. O que é uma série? Série é um conjunto de dados que está sendo plotado naquele gráfico. O conceito exato de série depende do tipo de gráfico que eu estou fazendo. Então, o gráfico de linha é uma coisa, o gráfico de pizza, o conceito de série é outra, o gráfico de dispersão ainda é uma série totalmente diferente. Mas, no geral, ele seria a menor unidade que eu estou plotando. Então, eu vou aqui adicionar uma série. Cliquei em adicionar. Espera um pouquinho, o gráfico está na frente. Deixa eu mover o gráfico para fora. Pronto. Agora, de novo, selecionar dados. Adicionar. Nome da série. Eu vou selecionar aqui o nome do local, como o nome da série. E os valores da série
eu vou selecionar aqui este intervalo, que são os valores do subsolo. Dei um OK. Repara como ele me plotou uma daquelas linhas, a primeira daquelas linhas. Se eu der mais um adicionar, eu posso aqui plotar mais uma série. Então, eu vou plotar agora a série térreo. Selecionei a série. E vamos fazer isso com as outras duas séries também. A série andares superiores. E a última série, que é infraestrutura. Pronto. Reparem como eu tenho aquelas mesmas linhas que eu tinha quando eu criei o gráfico. Tem uma coisa diferente. As categorias, o eixo horizontal. Como é que eu posso mudá-lo? Eu clico aqui em editar. Seleciono qual é o intervalo dos rótulos. Lembrando, eu quero rótulos meses. Clico em OK. Editei. Repare que agora, em vez daquele 1, 2, 3, estão aparecendo os rótulos. Quando eu der um OK, meu gráfico está aqui, está criado. Ou seja, eu tenho agora todas as linhas plotadas linha a linha. É normal você ter que fazer série a série? Não. Geralmente o Excel acaba, se você selecionar o intervalo da maneira correta, ele acaba criando o gráfico que você quer. Mas algumas vezes você não escapa disso. Então, tem aqui como fazer. Apenas para mostrar uma diferença, eu vou inserir aqui um outro gráfico, dispersão. Desculpa, aproveitando e mostrando, eu posso mudar o tipo de gráfico quando ele está selecionado. Vou voltar aqui para o meu gráfico de linha. Então, agora desselecionei o gráfico, dispersão. Olha o que vai acontecer, só para vocês compararem, quando eu colocar em adicionar. Repara que a série é diferente. A série tem o nome, essa série vai ter os valores de X e os valores de Y, porque é assim que o gráfico de dispersão funciona. Se vocês tiverem dúvida nos tipos de gráfico, nós temos um vídeo falando sobre cada um dos tipos de gráfico do Excel e qual é a adequação deles. E, no caso das séries, eu não consigo editar o rótulo dos eixos. Por quê? Porque os eixos, as categorias, no caso gráfico de dispersão, o valor vem com aqui, valores DY da série. Então, os rótulos do eixo no gráfico de dispersão já vem na série. Isso apenas para mostrar como as séries são diferentes dependendo do tipo de gráfico. E, para terminar, vou fazer um último gráfico, um gráfico de pizza. Vou selecionar aqui, tirar esse gráfico de perto, pronto. Selecionar dados. Vou selecionar aqui, como intervalo do gráfico, esses dados daqui. E repare como o conceito da série ficou totalmente outro. Se eu der um editar aqui na série, a série contém como valores aqui as porcentagens de cada um deles e os rótulos dos eixos é uma sequência que é o título de cada um desses valores. Aliás, uma correção, ele está mostrando para ver porcentagem, mas aqui o valor não está em porcentagem, está em absoluto. Então eu dei um OK, está aqui o gráfico. Reparem como o conceito é outro totalmente diferente. Quer dizer, nesse caso, eu tenho o escrito, todo esse escrito, que aqui cada um deles era uma série, aqui cada um deles é a legenda, que é como se fosse o eixo Y. E aqui seriam os valores do eixo X. Então, o gráfico de pizza, reparem, totalmente diferente. Então, é isso, pessoal. É dessa maneira que você faz um gráfico passo a passo ou selecionando a tabela já criada. Veja os nossos outros vídeos para inserir detalhes no gráfico, como legenda, linha de tendência, e também para ver como citado a gente tem um vídeo também dos tipos de gráfico. É isso, pessoal. Não deixem de curtir nossa página do Face, siga o nosso canal e até o próximo vídeo.